você pode manter essa paz, como você pode ser estimulado e manter-se em paz, face ao jogo tão atribulado que eu e você enfrentamos na vida. Feche os seus olhos, mantenha sua Bíblia aberta ainda, feche os seus olhos e vamos orar. Amado Deus, eu quero te agradecer porque nós conhecemos que esta paz que um homem pode ter, ela não depende da conta bancária, ela não depende de nenhuma circunstância externa, nem depende da sua fé na sua religião. Essa paz que Paulo vai falar nessa carta e que nós queremos compartilhar, ela só encontra em Cristo Jesus. E nós pedimos então ao Senhor que pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor ministre no nosso coração a Tua palavra. Tua palavra, Pai, ela é viva e eficaz. Segundo o texto de Isaías, ela sempre cumpre aquilo para o qual foi enviada por Ti, não volta para Ti vazia. O Senhor sabe qual é a necessidade de cada um de nós em nossos corações. O Senhor sabe como está a terra nos nossos corações. Que enquanto nós estamos adorando e glorificando ao Senhor neste culto juntos, o Teu Espírito esteja trabalhando dentro do nosso coração, mexendo a terra, para que a semente da Tua palavra encontre uma boa terra, ela possa germinar para a glória do Teu nome. Que ela ao crescer, ela glorifique o Teu nome, para a glória do nome de Jesus nós oramos. Amém, papai. Amém. Como eu disse, me impressiona esse texto porque não é um texto muito fácil. Não é um texto muito fácil porque ele fala de conceitos teológicos profundos. Mas a priori, embora essa carta que ela seja chamada Rainha das Epístolas ou a coroa do paulinismo, me parece que Paulo não teve tanto o propósito de ficar vagando filosoficamente ou teologicamente. Parece que o propósito de Paulo é mais prático do que teórico. É mais vivencial do que teológico. Por isso eu quero, abordando esse texto com os amados, abordar esse lado prático dos versículos que foram mencionados aqui. Os conceitos são profundos, vale a pena estudar, mas por hora eu quero compartilhar algo que seja mais prático nesses 14 versículos que mencionamos. E eu acredito aqui que só temos um segredo nesse trecho para você manter-se em paz em qualquer situação da vida. E o segredo que Paulo nos apresenta é você ajustar o foco. É você conseguir ver o mundo não como as pessoas veem, não como você mesmo vê, mas usar uns óculos diferentes. Tentar olhar a situação em que você se encontra de uma forma diferente, de um foco diferente. E aí, olhando para esse texto, eu quero compartilhar como é que Paulo, ele ajusta esse foco. E o que eu posso aprender com Paulo para também ajustar as minhas lentes ou o meu foco para que possa me manter na paz. Então, em primeiro lugar, o que eu vejo em relação a esse trecho aqui, é que se você quer viver uma vida de paz, era o que Paulo queria que os Efésios entendessem, não foque em você mesmo, mas foque em Cristo. Queridos, Paulo está escrevendo uma carta da prisão. E esses cristãos de Éfeso conheciam muito bem Paulo, sabiam da luta que ele estava passando. E prisão é prisão. Se eles eram tão íntimos assim, Paulo poderia ter escrito: olha, eu estou sofrendo muito aqui nessa prisão. A coisa aqui é difícil. Orem por mim. Porque eu, apóstolo Paulo, sou um apóstolo. Eu não fiz nada de mal para estar nessa situação que eu me encontro. Eu não tenho comida quente, eu não bebo bebida quente, eu não tenho cobertor, eu não tenho travesseiro. Eu não tenho muita oportunidade, nem sequer de ver a luz do sol, nem sentir a brisa da primavera. Eu estou preso. Eu preciso que vocês atentem para mim, para a minha dificuldade. Mas Paulo não. Paulo não traz o foco para si. Porque Paulo não tem aquele problema da síndrome de Hard. Lembra disso? Da hiena, da Hanna-Barbera. Ó céus, ó vida, ó azar. Paulo não tem problema com isso. Paulo, pelo contrário, ele inicia esse trecho dizendo: bendito seja Deus. Versículo 3.
E é interessante, se você quiser contar, você pode contar aí de 1 a 14, Paulo usa o nome de Jesus e suas variáveis, amado, Cristo, ele usa por 21 vezes, falando de Cristo, falando quem é Cristo, o que Cristo fez, o seu poder, a sua natureza, a sua glória, a sua fidelidade. Paulo falando de Cristo e uma única vez, falando de si mesmo, apenas no versículo 1. Paulo falando de si, porque Paulo está querendo mostrar para todos de que, na verdade, quando você está numa tribulação, numa luta, se você quer viver em paz, tem que entender que o mundo, o universo não gira em torno de você. Tem que entender que você não é a única pessoa que passa por luta. Tem que entender que houve alguém que te amou demais, que passou muito mais do que você está passando ou ainda vai passar na vida. E Paulo entendia isso, tanto que em Filipenses 1:21, Paulo diz assim: nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra a carreira. E ele diz ainda assim, porque para mim, o viver é lucro e o morrer é ganho. Paulo sabia que, como diz Gálatas 2:20, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo em nenhum momento queria focar nas suas habilidades, em nenhum momento ele quis focar nos seus cursos, na sua sabedoria, mas ele quis focar apenas na pessoa de Cristo. Nós aprendemos semana passada, e nós temos a tendência, como vimos semana passada na mensagem aqui pregada, que nós temos a tendência de valorizar a efemeridade do vaso de barro, que somos nós, e de desprezar a singularidade do tesouro, que é Cristo em nós. No meio da luta, no meio da tribulação, se você quer viver em paz, não foque na sua inteligência, mas foque na sabedoria de Cristo. Não foque na sua limitação, mas foque na eternidade de Cristo. Não foque na sua fragilidade, mas foque no poder de Cristo. Não foque em você, foque sempre em Cristo. Coloque a sua confiança nele. Sabe que o versículo central das Escrituras, alguém já provou, é Salmo 118:8. Você pode abrir sua Bíblia lá? O versículo central da Bíblia é esse, no sentido que está bem no centro mesmo da Bíblia. Salmo 118:8. E olha o que diz o texto. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Conta a história de que um garotinho entrou no avião e esse garotinho estava sozinho, mas a aeromoça o recebeu tal, e aí colocou ele no assento. Ele estava lá, quieto, tranquilo, sossegado no avião, e de repente o avião levantou o voo e já estava indo ao seu destino. E nesse trajeto enfrentou muita turbulência, e era daquelas bravas, mas o pessoal que já estava rindo no começo começou a ficar desesperado, começou a ficar preocupado, e o garoto lá continuando a jogar o seu iPad lá, brincando numa boa. E aí o pessoal não entendeu: mas garoto, cadê a sua família? Você está aqui sozinho, você não tem medo de voar? Sim, eu não. Como você não tem medo de voar? O piloto é o meu pai. Quando você sabe quem está dirigindo a sua vida, não há necessidade de perder a paz no meio da tribulação. Porque o piloto da sua vida tem que ser o seu pai, tem que ser Deus. Entregue a direção da sua vida nas mãos de Jesus. Não foque em você mesmo, foque sempre em Cristo. Segundo lugar, se você realmente quer viver uma vida e mantê-la em paz, a sua vida em paz, não foque nos seus sentimentos, mas foque sempre nas bênçãos de Deus. De novo, como eu já disse aqui, queria repetir isso, Paulo não para escrever uma lamúria. Paulo não para escrever em Efésios capítulo 1 uma lamentação. Ele escreve um hino de louvor a Deus. Ele não coloca o foco naquilo que ele sente,
na dor que ele sente, quem sabe dos vergões, na fome que tem, no seu estômago roncando, no frio que ele passa, ou na solidão que ele enfrenta. Paulo não tem problema com isso. Paulo foca não no seu sentimento, mas nas bênçãos de Deus. Por isso ele começa a dizer: bendito seja o Deus e Pai, versículo 3, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte das bênçãos de Deus nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E quais são estas bênçãos que Paulo vai escrever aqui? O que é que Paulo menciona como bênção de Deus para a sua vida? Se a sua Bíblia estiver aberta, você vai acompanhar comigo algumas bênçãos que Paulo coloca aqui. Olha lá comigo o versículo 4. Ele nos elegeu, eu fui eleito em Cristo. Versículo 4. Versículo 5. Eu fui predestinado em Cristo. Versículo 7. Eu sou agradável a Deus em Jesus Cristo. Versículo 7 ainda. Eu fui redimido pelo sangue de Cristo. Versículo 13. Eu fui selado com o Espírito Santo da promessa. Deus me selou e colocou dentro de mim aquilo que lá no Antigo Testamento era para alguns. Agora, porque estou em Cristo, eu tenho dentro de mim o Espírito Santo. Paulo menciona as bênçãos. E por fim, versículos 11 e versículo 14, ele diz que nós não somente somos herança, como também temos herança. Paulo diz: olha, essa prisão aqui, realmente ela é real, é sofrível, eu sofro, mas eu não queria dizer agora quais são os meus sofrimentos. Eu quero falar quais são as minhas bênçãos. Que bênçãos eu recebi de Deus em Cristo Jesus. Ele passa a contar essas bênçãos. Porque a gente tem a tendência no meio da luta, no meio da tribulação, de focar naquilo que a gente perdeu e não naquilo que a gente ganhou. Não é? Lá no Brasil eu era supervisor. Aqui eu carrego caixa. Lá no Brasil eu fazia unha 2 a 3 vezes por semana. Aqui, uma vez no mês. Lá no Brasil eu era chefe de um monte de gente. Aqui eu sou dona de casa. Lá no Brasil, quando eu ia para o trabalho, eu ia de carro. Aqui eu pego o trem. E a gente foca não naquilo que a gente ganha de Deus, mas naquilo que a gente perdeu. Sabe que aquela coisa de copo cheio e copo vazio? Quando alguém olha para um copo com água na metade, alguns chegam a dizer: esse copo está quase vazio. E alguns têm a habilidade de dizer: não, esse copo está quase cheio. É uma forma diferente de ver a vida, de focar aquilo que eu ganhei, não aquilo que eu perdi. É semelhante àquela pessoa que quando ela olha para um jardim de rosas, a primeira coisa que a impressiona são os espinhos. Ela consegue ver os espinhos nas rosas, mas quem entende o que Paulo está dizendo aqui? Ele consegue ver rosas entre espinhos. No meio de tanta luta, no meio de tanta treva, existe algo de Deus aqui para mim. E é interessante quando você olha para Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, a Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era um caos. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, mas ela era sem forma e vazia. O que fez Deus? Disse Deus: haja luz. Criou o cosmo no meio do caos. Ele usa a sua boca, Deus, para falar algo de bom. Porque viu Deus que aquilo que ele disse, aquilo que ele fez era bom. Agora eu fico pensando se fosse você ali. Quando a gente chega dentro de casa, aquela bagunça, não tem dinheiro para pagar a conta, a gente não sabe como é que vai ser a segunda-feira, terça, quarta, assim vai. A gente vê que não tem forma, é vazia a nossa vida. E disse você: que raiva, que droga. Mas tudo tem que acontecer comigo. Deus não. Ele disse:
haja luz. A palavra de Deus, quando você ouve a palavra de Deus e a recebe, ela cria beleza naquilo que na sua vida ainda é caos. Não foque, no meio da tribulação, não foque nos teus sentimentos, mas foque naquilo que Deus já te deu, nas bênçãos de Deus. É inevitável falarmos de Jó. Jó era um homem rico, tinha filhos, tinha fazenda, e você conhece o trecho. A Bíblia diz que em um só dia ele perdeu os seus filhos, perdeu todos os bens, e agora é a vez de Jó falar. No meio do caos. O que Jó vai falar? E Jó capítulo 1, versículo 21 diz assim: Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O verdadeiro adorador que Deus procura não é quem toca bem, quem canta bem. É aquele que sabe valorizar as bênçãos de Deus no meio da tribulação. Esse é o verdadeiro adorador que Deus procura. No meio da tribulação, não foque no seu sofrimento. Mas também, Paulo vai falar um outro segredo sobre essa questão de foco. Que quando você está enfrentando as tribulações ou o jogo da vida que está atribulado, você não pode focar na terra, mas focar no céu. Olha o versículo 3. As nossas bênçãos espirituais estão aonde? Olha aí o versículo 3. Aonde estão? Nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Tem gente que diz assim, olha, eu não gosto desse negócio de fé não gosto desse negócio de igreja, não gosto desse negócio de Bíblia, sabe por quê? Porque lá eles fazem uma lavagem cerebral, e aí quer levar a gente para o mundo da lua. E eu não gosto desse negócio de viver no mundo da lua não, eu sou realista, pé no chão. Eu quero viver com o pé no chão, não no mundo da lua igual esse negócio de Bíblia e igreja faz. Mas nunca foi a intenção da Bíblia te levar para o mundo da lua, foi levar além dela. Nunca foi a intenção da fé em Cristo que você fosse cego para a realidade que você enfrenta. Mas é que você possa ver aquilo que ninguém consegue ver. Porque o homem natural, o homem que nasce aqui, o homem que vive no mundo físico, só consegue ver o mundo físico. Aquilo que ele toca, aquilo que ele pega, aquilo que ele tem, aquilo que ele gosta. O homem natural só consegue ver as coisas normais do mundo físico. Mas o homem que tem um relacionamento com Jesus, o homem que sabe focar a sua vida em Jesus, ele vê o mundo físico, ele vê aquilo que gosta, ele tem aquilo que gosta e vê além disso, vê também o mundo espiritual. Porque o que Jesus faz na vida de um homem, na vida de uma mulher, é que você encontre e veja a realidade não só como todo mundo vê, mas além dela. Porque é possível ao homem com Cristo ver aquilo que é visível, como também aquilo que é invisível. E aí, é possível entender o que Paulo diz tantas vezes nesse trecho sobre lugares celestiais. E Paulo para um pouquinho aqui para falar de coisas que nem todo mundo conhece. Algumas vezes, 5 vezes, Paulo usa a expressão lugares celestiais em Cristo Jesus. Porque para ele é importante você entender a realidade que você enfrenta. Paulo estava numa prisão, é verdade, mas ele não podia tirar o seu foco do céu. Em outra carta ele escreve, pensar nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Ele sabia que essa vida aqui ia passar, então ele tinha que manter o seu foco no céu. E Paulo fala dos lugares celestiais. Eu queria mostrar para você em que trechos aqui em Efésios Paulo fala sobre lugares celestiais. Espero que você esteja com a sua Bíblia aberta. No capítulo 1, versículo 3, por exemplo, lugares celestiais é onde estão as nossas bênçãos, onde estão as nossas verdadeiras bênçãos. Nos lugares celestiais, capítulo 1, versículo 3. Capítulo 3, aí, folheia a sua Bíblia, por favor. Capítulo 3, agora, versículo 10. Paulo fala que nos lugares celestiais é onde estão os seres angelicais.
Quando ele usa essa expressão principados e potestades nos céus, Paulo dizendo, olha, existem seres que as pessoas não veem, mas existem. Falando dos seres espirituais ou angelicais. Ele vai repetir essa expressão no capítulo 6, versículo 12. De novo falando de lugares espirituais, mas agora ele se restringe especificamente aos poderes das trevas. Quando fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades do ar. Dizendo que as nossas verdadeiras batalhas não é contra o nosso marido, não é contra a nossa esposa, não é contra o nosso patrão e nem contra o pastor Jaime. Porque corintiano dá trabalho. A nossa luta é nas áreas espirituais. É ali que a gente batalha. É ali que a gente foca, é ali que a gente despende força, energia. É nessas áreas aqui. Porque Paulo entende que a luta que ele está passando aqui, na verdade, ela ocorreu, é real, mas a sua verdadeira batalha é nos lugares celestiais. Não perdia tempo ficando com raiva de gente, guardando rancor no coração. Sua luta nas áreas celestiais. Essas são as 3 vezes que Paulo menciona lugares celestiais, mas não são as únicas. Voltando aqui um capítulo, olha aqui comigo, capítulo 1, novamente, versículo 20. Porque Paulo, quando vai falar sobre essa questão de lugares celestiais, Paulo entende que ele não está só no mundo, que ele está enfrentando seres angelicais, espirituais que existem. Eu me lembro de um filme chamado, eu não lembro o nome do filme, mas acho que é Christine, o nome do filme. E naquele filme, Ken Reeves, ele perguntou para uma atriz, dizendo o seguinte, você acredita no diabo? Eu não. Que isso? Ele disse, pois é bom você começar a acreditar, porque o diabo acredita em você. Interessante quando se fala de anjos e demônios, a gente tem 2 tendências, ou você vira muito espiritual, ou você ignora. Mas a recomendação que a Bíblia nos dá é que os anjos foram criados por Deus a favor dos santos, daqueles que vão herdar a vida eterna. Daqueles que, como nós lemos o trecho, em Cristo vão receber herança, porque estão com Cristo. Não tem nada a ver se são bonzinhos, se são batistas, assembleianos, católicos, da quadrangular, nada a ver. Eu vou mencionar presbiteriano porque o pastor Clinton está aqui. Não tem nada a ver. A questão é que, se eu estou em Cristo, eu tenho herança para receber. E aí, Deus criou os anjos para nos servirem, porque o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Um livro que eu quero recomendar, muito bom para você ler sobre anjos, é Anjos, Agentes Secretos de Deus, de Billy Graham. Billy Graham compartilha lá várias experiências dele e de outros tantos que tiveram com anjos. E uma delas eu quero mencionar aqui, não sei quantos já conheceram, o pastor Valdomiro Mota, falecido hoje. Tive o privilégio de, quando pequeno, ser pastoreado pela filha dele, junto com o pastor Arídio Pinto Barreto, sua esposa Lígia Barreto, que era filha do Valdomiro Mota. E antes dela casar-se, ela foi junto com o seu pai para a Bolívia como missionários. E lá na Bolívia, eles estavam servindo ao Senhor e chegaram um dia, foram descansar no hotel onde estavam, e de repente estava havendo uma baderna no hotel, muita bagunça, muita gente bêbada, embriagada, entrando, fazendo um arrastão, coisa que só no Rio de Janeiro acontece. Fazendo um arrastão, nos trens de São Paulo também. Fazendo um arrastão, aquela bagunça foi de quarto em quarto, não tinha polícia para resolver a situação. E aí eles ouvindo o barulho, o pastor Valdomiro conta, ouvindo o barulho, começaram a se aproximar, o pastor Valdomiro chamou a esposa, chamou as crianças, se ajoelharam dentro do quarto do hotel e começaram a orar. Senhor, nos guarda, nós estamos aqui para servir ao Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Pai, nos guarda, nos protege, livra a gente de todo mal. E começaram a orar. De repente a gritaria aumentou, mas estava ficando cada vez mais longe.
E aí passaram alguns minutos, ele observou, ninguém entrou no quarto dele. E aí ficou preocupado, ele decidiu sair, foi falar com a gerente do hotel. Escuta, o que aconteceu? Onde é que estava aquele povo que estava entrando nos quartos? Olha, foram tudo embora. Mas por quê? Porque eles viram na frente do teu quarto, pastor, muitos homens armados. E por isso fugiram. Pastor, que homens são esses? Os anjos são seres criados por Deus para servirem aqueles que hão de herdar a salvação. Por isso Paulo sabe que no meio da tribulação não tem que ficar focando na terra. Tem que focar no céu. Porque o capítulo 1, versículo 20, diz que Cristo ressuscitou e está assentado à direita de Deus nos lugares celestiais. A visão que Paulo tem não é daqueles demônios poderosos, amedrontadores, daquele imperador furioso chamado Nero que pode acabar com a vida dele, não. Paulo está vendo, eu ainda sirvo um Deus que está assentado no trono. O controle pode não estar nas tuas mãos, mas o controle está nas mãos do teu Deus. Essa é a quarta vez que Paulo usa a expressão lugares celestiais. E a quinta, no capítulo 2, olha aí comigo, capítulo 2, versículo 6. A realidade que Paulo conta é que não somente Cristo está assentado à direita de Deus, como também nós, espiritualmente, estamos sentados com Cristo. Fazendo o quê? O mesmo que Cristo está fazendo. Está assentado, reinando com Jesus. E o que Jesus quer é, querido, que você entre na paz que Ele preparou para você. E você ocupe o lugar que Ele preparou para você. Não é porque você merece. Não é porque você é bonzinho, é crente, dá dízimo, vai na igreja todo dia. É porque você está em Cristo. E estando em Cristo, o principado e potestade do inferno olha para você de baixo para cima. Porque em Jesus você está sentado nas regiões celestiais. Sabe qual é o problema nosso? É que a gente esquece disso e levanta e vai resolver o problema. O que você está falando da minha filha aí? Qual que é o teu problema? Ela tem pai. O problema nosso é quando não tem dinheiro, que a conta está acabando. A gente levanta, eu vou pedir dinheiro emprestado para o pastor Jaime. O pastor Jaime não vai ter. Para o João. Queridão, fica no teu lugar. Deus te criou para colocar você sentado lá. Não é que Ele quer que você seja inerte. Ele quer que você tenha paz. E no meio da tribulação, foque nas coisas do céu, não nas coisas da terra. Dizem que, quando nós chegarmos no céu, cada um de nós vai fazer 3 perguntas, pastor. A primeira é, consegui? E o anjo vai dizer, sim, você conseguiu. A outra é, Denis, você é aqui? Uau! E a terceira é, cadê o pastor? Igual deles, o do Rio. O do Rio. Foi predestinado, né? Não tem como não ir para o céu. Lá no céu, uma moça entrou e ela percebeu que no céu não podia andar sozinha. Só para dar um quebra-gelo, tá? No céu não podia andar sozinha. E aí o anjo chegou, olha, você vai andar com esse rapaz aqui. Quando ela olhou, muito mais bonito que o Brad Pitt. Uau! O que eu não tive lá na terra, agora eu tenho no céu. E começou a andar com ele para cima e para baixo, toda feliz. E ela olhou assim para as outras pessoas que também andavam em dupla. Só que andando com cada tribufu. Cada gente feia. Uma hora ela encontrou amiga. Junto com o Pedro de Lara. Se Deus quiser levá-lo para o céu. Junto com o Pedro de Lara lá, ela chegou lá. Vem cá, o que foi? Escuta. Por que você está com ele aí? Não é, que tem uma regra aqui nova que colocaram. Qual é?
Ah, você não pode pisar no pato, lá da lagoinha, lá, tá vendo? A lagoinha, não pode pisar nos patos. Por quê? Se pisar no pato, coloca você do lado de uma gente feia. E você, pisei na bola, puxa, pisou no pato. Ela ficou aqui na cabeça, andando lá com o seu Brad Pitt, para lá para cá, peraí. Perguntou o Brad Pitt, o que aconteceu que a gente está andando junto? Ele disse, eu pisei no pato. Paulo continua, não só para você não focar no céu, não focar na terra, mas focar no céu, mas isso também para você não focar naquilo que é passageiro, mas focar naquilo que é eterno. Olha o versículo 4. Nos elegeu nele antes da fundação do mundo, eternidade passada. Ele está se referindo aqui a tempo. Olha o versículo 10. Na dispensação da plenitude dos tempos. Olha o versículo 21. Não só nesse século, mas também no vindouro. Paulo tem uma visão de eternidade. Paulo tem uma visão de que ele não pode focar, se ele quer viver em paz, não naquilo que é passageiro, mas naquilo que é eterno. E achei interessante uma frase aqui de Will Smith, que diz assim: muitas pessoas gastam o que não têm para comprar as coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não conhecem. Muitas pessoas gastam o que não têm para comprar as coisas que não precisam, para impressionar as pessoas que não conhecem. Não é errado você ter coisa, ter carro, ter moto, ter lancha. Não é errado você lutar pelo seu bem-estar aqui. Não é errado você ter isso. O problema é essas coisas terem você. Interessante esse vídeo aqui de Judas. Achei interessante, não sei se dá para você ler. Pedro falando com Jesus, olha, mestre, Judas não sai de lá depois que o senhor mandou pescar aquele peixe que tinha uma moeda na boca. Judas não saiu de lá. Gente que valoriza aquilo que vai passar, aquilo que não tem substância, não permanece. Muita gente perde a paz, ou perde a alegria, ou perde o ânimo, porque colocou todo o seu foco, toda a sua confiança no seu carro, colocou todo o seu foco, toda a sua confiança no seu trabalho, colocou toda a sua confiança no seu ministério. Perde o foco, ao invés de olhar para aquilo que é eterno, para aquilo que jamais vai passar. E eu sei que essa vai ser difícil para a Beth, mas na vida, já falei isso, tudo é passageiro, só não é passageiro o motorista e o cobrador. Na vida tudo passa, até a uva passa. Não vai valer para a Beth essa, mas essa vai valer. O paciente chegou no médico e foi conversar com o médico. Falou, olha, eu estou com um problema aqui sério. Deixa eu fazer o exame aqui. Ele examinou lá o paciente, olhou o paciente e falou assim, olha, a situação é grave. É grave como grave? É muito grave. Mas como muito grave? Eu tenho ainda muitos negócios para fazer, eu tenho que visitar o Taj Mahal, eu tenho que conhecer lá Belo Horizonte. Eu tenho que conhecer tantos lugares, como assim? Qual é o meu prazo de vida? Falei, seu prazo é 10. Como 10? 10 o quê? 10 anos, 10 meses, 10 dias? O médico continuou, 9, 8, 7. A Bíblia fala que a nossa vida passa. E tudo que você tem passa. Tudo que a gente tem vai passar. O carro vai passar, o emprego vai passar, tudo vai passar. Mas Eclesiastes diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Há um desejo dentro de nós pela eternidade. E Deus nos criou para viver uma eternidade. A questão é onde você quer passar essa eternidade. O que você tem feito investindo não naquilo que passa, mas naquilo que é eterno? Qual tem sido o seu foco? Porque muita gente tem perdido a paz, porque concentra o seu foco no trabalho, concentra o seu foco nas horas extras, concentra o seu foco nas posses. A partir de agora, concentre o seu foco na sua esposa, na sua família, no seu marido, nos seus filhos, porque Deus colocou a eternidade no coração deles.
E o desejo de Deus não é que você viva essa vida de uma forma tão rápida, mas Ele quer que você passe a eternidade com Ele lá na glória. Não foque naquilo que é passageiro, mas foque naquilo que é eterno. Paulo ainda vai falar conosco, nós já estamos terminando. O problema nosso, para perder a paz, é que a gente não sabe lidar com moinha. A moinha de Sansão. Lembra dela? Deus colocou Sansão na moinha, onde tinha que ficar lá girando, cego dos olhos. A gente não sabe lidar com a moinha. A gente não sabe lidar com os processos. A gente não sabe lidar com as cavernas de Adulão. O Senhor fez uma promessa para mim, que eu vou ser rei, o tal Davi, e agora eu estou aqui fugindo do rei no deserto, prestes a morrer, e estou aqui nessa caverna de Adulão? É esse o processo que o Senhor tem para mim? Não sabe lidar com o processo. E Paulo entende que se você quer manter a paz, não tem que olhar processo, tem que olhar propósito. Olha aqui comigo nesse trecho aqui, para você ver como é que Paulo fala disso. Olha o versículo 4, as frases em que ele usa, começando com essas conjunções, né, explicativas, quando ele fala para que, com o fim de. Olha o versículo 4. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Versículo 5, para filhos de adoção. Versículo 6, para louvor e glória. Versículo 11, com o propósito. Versículo 12, com o fim de sermos. Paulo sabia que a sua vida não estava nas mãos do destino. Paulo sabia que este processo aqui era algo que Deus estava fazendo na vida dele, ele não entendia como, mas é algo que Deus está fazendo com um propósito. Então eu não vou ficar gastando tempo pensando nesse processo aqui. Deus, eu preciso mesmo ficar dando volta nessa moinha? Deus, eu preciso mesmo passar por essa luta? Eu preciso mesmo, se eu passar por tudo isso, o que eu fiz para passar por isso? Porque tudo só acontece comigo. Jesus, Isaías 53 diz assim: todavia ao Senhor agradou moê-lo. Muito pior do que Sansão, porque quem estava sendo moído naquela moinha não eram trigos, é o próprio Cristo. A desejo de Deus, fazer parte do processo. E Filipenses diz que ele não só desceu à terra, não somente se fez homem, mas morreu a morte mais cruel que podia morrer. Porque Deus estava trabalhando na vida de Jesus, um processo. Só que ele tinha um propósito. Todavia, o Senhor exaltou soberanamente, Ele deu um nome sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e toda língua confesse que Jesus é o Senhor. E aí o autor de Hebreus diz assim: olha, nessa tua carreira aí, você está correndo, esse jogo aí que você está jogando da vida, que é atribulado, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, diz o texto, pelo gozo que lhe estava proposto, sentar-se à direita de Deus, suportou a afronta. Porque ele sabia que Deus tinha um propósito para a vida dele. E Paulo também dizia sempre isso: olha, eu nada tenho mais vida por preciosa, porque eu sei em quem tenho crido, Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Querido, Deus está usando um processo para tratar eu e você. Por isso você não é mais supervisor. Por isso você não anda mais de carro, tem que usar trem. Por isso você não é mais chefe como era no Brasil. É um processo. E nesse processo, como o pastor Gustavo falou aqui logo no começo, o propósito de Deus não é outro. Não é ficar assistindo você choramingar, sofrer, porque Paulo podia ter feito isso aqui, não é? Chorar um monte, não. O propósito de Deus é tornar você parecido com Jesus. Criar em você o caráter de Cristo. E no meio da luta, você permanecer em paz. Mas é um processo.
Quer viver em paz? Não foque nesse processo aqui. Você não vai entender. A nossa mente é muito curta para entender o agir de Deus. É muito curta. Uma questão tão simples, Jesus foi lá e lavou os pés dos discípulos. E lavando os pés dos discípulos, Pedro não quis deixar. E aí Jesus disse para Pedro: Pedro, o que eu faço agora, você vai entender depois. Espera um pouquinho. O que Deus está fazendo hoje na tua vida, não perca tempo tentando entender o processo, não. Confie no propósito. E o propósito, segundo Romanos capítulo 8, versículo 28, diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados filhos de Deus, aqueles que amam a Deus. Pastor, então isso é para o meu bem? É para o teu bem. Mas como se está doendo? Bom, continua o versículo. Que foram chamados segundo o seu decreto, e foram predestinados para serem conforme a imagem de seu Filho. As coisas, os processos que vão ocorrer, é para gerar um bem. Qual bem? Te tornar parecido com Jesus. Por isso aqui em Efésios, capítulo 4, versículo 13, Paulo escreve: até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, à estatura completa de Cristo. Até lá, a gente tem que enfrentar o processo. Mas não fica o teu foco aqui não. Não fica querendo entender por que Deus te colocou preso lá, debaixo das mãos de Nero. Confia. Volta para lá. Senta de novo. Conversa com Jesus. Senhor, eu não estou entendendo nada, mas eu confio. Foque no propósito de Deus e não no processo. E por fim, Paulo pôde manter-se em paz, porque ele não focou nos seus próprios desejos. Ele tinha desejo, claro, como todos nós temos, mas ele focava na vontade de Deus. Olha o texto comigo, capítulo 1 aqui. Olha lá, capítulo 1, versículo 1. Pela vontade, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus. Versículo 5. Segundo o beneplácito da sua vontade. Versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Versículo 11. Segundo o conselho da sua vontade. Paulo estava dizendo: Senhor, o Senhor sabe qual é o meu desejo, eu não quero ficar aqui nessa prisão. Mas antes do meu desejo, eu quero a tua vontade. Porque foi isso que aprendi com Jesus lá no Getsêmani. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, disse Jesus. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Não seja o meu desejo, mas a tua vontade. Jesus disse. Paulo está vivendo isso. É cristão, tem que seguir a Cristo. Deus, dói essa moinha, dói demais. Dói essa luta dentro de casa. Dói essa luta aqui de trabalho, dói. Mas eu quero fazer a tua vontade. Eu vou até o fim na tua vontade. Porque a vontade de Deus, nós já sabemos disso. Paulo mesmo escreveu em Romanos capítulo 12, que ela é sempre boa, perfeita e agradável. A gente não entende os processos, mas o propósito dele é sempre bom, perfeito e agradável. Mas é interessante a gente olhar bem calmo para esse versículo aqui. Eu queria que a gente pudesse ler todos juntos. Vamos ler todos juntos esse versículo projetado? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Interessante? A gente tem uma luta para saber qual é a vontade de Deus, não é? Caso com essa ou não, compre esse carro ou não, qual é a vontade de Deus? E é interessante que Paulo, ele não se preocupa nesses versículos aqui, em conhecer a vontade de Deus. Porque o que Deus quer não é só que você conheça a vontade de Deus, o verbo ali usado é experimente.
Ele não quer apenas que você conheça qual é a sua vontade, mas que você experimente essa vontade. Não adianta nada conhecer o que Deus quer e você não poder viver o que Ele quer. Experimentar. Porque Ele é bom, perfeito e agradável. Pastor, eu também quero, se Deus quer, eu também quero. Então, estamos legal. Como é que eu faço para experimentar essa vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável? Olha o versículo. Uma vida de intimidade com Deus. Uma vida de consagração. Porque o filho conhece o que está no coração do pai quando passa tempo com ele. Não é? A gente passa tanto tempo, pai e filho e pai, que a gente já consegue se entender só no olhar, só numa palavrinha, não precisa falar uma frase toda, é uma palavra. Se você não passa tempo com Deus, como é que você quer conhecer ou experimentar a vontade dEle? Quer se manter em paz no meio do jogo da vida, na tribulação? Não foque no seu desejo, embora Deus se importe com aquilo que você deseja. Não te criou para ser robô. Ele te criou para ser filho à imagem de Cristo. Mas um conselho de Deus para você, melhor do que o seu desejo, é a vontade de Deus. Por isso Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, como? Eu quero a tua vontade. É fácil ter paz quando tem dinheiro no bolso, quando tem uma família estruturada, quando tem emprego. É fácil a gente ter paz. Mas quanta gente tem família e não tem paz? Quanta gente tem dinheiro e não tem paz? Quanta gente tem emprego, mas não tem paz? Quanta gente tem tantos sonhos, mas não tem paz? Sabe por quê? Porque perdeu o foco. Quando o foco da nossa vida tem que ser Jesus. O problema de algumas pessoas perderem a paz, e é o propósito que Paulo escreve aqui essa carta, é porque focam demais nos seus desejos ao invés de focar na vontade de Deus. Focam demais, não tive tempo para falar aqui, mas focam demais na injustiça dos homens e não na justiça de Deus. Você viu o que ele fez comigo? Você viu o que ele fez? Você viu, eu não merecia, injustiça. Foca demais na injustiça dos homens, ao invés de focar na justiça de Deus. Perde paz. Foca demais naquilo que é passageiro, ao invés de focar naquilo que é eterno. Focam demais nas coisas da terra, ao invés de focar nas coisas do céu. Focam demais em si mesmo, ao invés de focar em Cristo. Nós vamos orar agora, Denis. Eu queria cantar mais uma vez uma canção, se os irmãos do louvor pudessem vir. E ler um texto aqui, em Efésios 1, versículo 18, que Paulo diz assim, que está orando pelos Efésios 1, 18, para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que vocês, quando estiverem enfrentando a vida, use os óculos de Deus. Porque se você enfrentar a vida com os óculos de Deus, vai ser mais fácil. E aí você vai entender que a sua visão vai ser diferente através de Jesus, que é o nosso foco. Jesus mostra que as coisas não são tão ruins assim. Porque Ele mesmo disse para nós em João 14, 26, eu, disse Jesus, deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Por isso, não se turbe e nem se atemorize os vossos corações. Quando você vem para Jesus e você decide entregar a tua vida ao controle de Jesus, Ele vai te dar uns óculos diferentes. Pastor, eu vou ver o mundo da lua? Não, você vai ver além dela. Você vai ver as coisas como elas são e por trás. O que ninguém vê,
Jesus vai te mostrar. Porque a intenção do inimigo é que você não mais veja Jesus assentado aqui no trono. A intenção do inimigo é que você ache que a cadeira está vazia. E que o controle da sua vida está na mão de ninguém. Quem está cuidando de mim? Essa é a intenção do inimigo. Desespere mesmo. Entra na depressão. Toma ansiolítico. Toma todos os remédios, porque não tem ninguém para cuidar de você. Quando você vem para Jesus, Ele mostra as coisas diferentes. Tem sim alguém sentado. E esse alguém é Jesus. E é Jesus quem tem o controle da sua vida nas mãos dele. E o diabo não pode tomar isso das mãos de Cristo. Mas é só quando você vem para Jesus. Pastor, é o que eu quero ir para Jesus. Como é que eu faço isso? É simples. Você precisa falar com Ele. Foi o texto que o pastor leu aqui logo no início. Através da oração nós falamos com Deus. Como assim falar com Deus? Ele está aqui? Pois é. Ele está aqui. E quando você ora em nome de Jesus e pede para Jesus entrar no seu coração, Ele faz novas todas as coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Uma esperança renovada, uma força renovada, uma paz renovada, porque você veio para Jesus. Em nenhum momento Ele pede para você ir para a igreja, para você mudar a sua religião ou o seu conceito filosófico da vida. A única resposta que Paulo deu para nós e a Bíblia nos dá é: vem para Jesus. Eu quero orar. Eu quero orar por você que ainda não foi até Jesus, que ainda não pôde no seu coração dizer assim: Jesus, eu quero entregar minha vida nas tuas mãos, porque eu quero muito ter alguém sentado que seja poderoso, alguém que seja forte, alguém que me discipline quando eu precisar, alguém que me ajude a amar o meu marido, a amar minha esposa. Eu quero, Jesus. Quero que o Senhor sente aqui no trono da minha vida. Se você não fez essa oração, eu quero fazer essa oração agora e quero, se você desejar, que você repita essa oração comigo. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. E diga assim: Senhor Deus, eu quero te agradecer, porque agora eu sei que o Senhor não está sentado no trono do céu, simplesmente como um espectador, olhando as minhas lutas. Mas o Senhor quer participar da minha vida. E eu desejo que o Senhor participe da minha vida. Abra o meu coração, para que o Senhor venha entrar no meu coração e sentar no trono do meu coração. Eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. A partir de agora, eu entrego o controle da minha vida nas mãos de Jesus. Perdoa os meus pecados. Me recebe como filho. No nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração hoje pela primeira vez, de fato no teu coração, você entregou a sua vida, o trono da sua vida para Jesus. Quando acabar o culto, procure nós, que somos os pastores da igreja. Pastor Jaime está aqui à frente, pastor Gustavo, que estava dirigindo o culto, pastor Clinton logo ali. Se você conhece algum presbítero da igreja, procure o presbítero da igreja e diga assim: olha, eu fiz essa oração hoje, eu queria que vocês me encaminhassem, eu quero saber como é que eu posso aprender nessa nova etapa da vida. Mas agora eu quero orar por você, que já tomou essa atitude de andar com Jesus e precisa de paz, precisa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se é o que você quer, eu quero te convidar hoje a fazer um compromisso de ser uma pessoa mais íntima de Deus. Uma pessoa que de fato vai focar no céu e não na terra. Vai focar no que é eterno e não no que é passageiro. Vai querer a vontade de Deus ao invés dos seus desejos. Quem sabe você está perdendo tanto a paz porque está lutando por uma coisa que Deus não quer para você. É só seu desejo, mas não é vontade de Deus.
E precisa que Deus esclareça isso para ti. Então, se é hoje o teu desejo, meu irmão, minha irmã, nós vamos cantar essa música novamente. E em cantando essa música, eu quero pedir que você fique em pé. E à medida com que você canta essa música, consagração, consagrando a sua vida para Deus e desejando estar perto dEle. Se é teu desejo de fato, além de ficar de pé, vem aqui à frente, nós vamos juntos cantar esta canção e adorar o nosso Deus. Amém? Fique em pé no seu lugar, e à medida que nós cantamos, você desejando, vem aqui à frente. Dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Escolha minha vida, eu te entrego. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Se você está entregando nas mãos do Senhor, venha cantando aqui na frente, vamos orar com você. Eu te louvarei conforme a tua justiça, e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Contarei as tuas obras. Vem aqui à frente, entregue a sua vida para Jesus. Tuas mãos foram criados, terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti. Toda a terra celebra a ti. Com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti. Com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pastor Cleiton vai nos levar a Deus em oração. Nós vamos orar com o pastor. Enquanto ele está orando, coloque a sua vida diante de Deus. Se alguém quiser vir aqui abraçar os nossos irmãos, estar com eles aqui à frente, vem aqui à frente, sai do seu lugar, abraça-os aqui, dizendo que você está com ele também para servir a Jesus. Pastor. Pai querido, Pai bondoso, nós nos reunimos aqui hoje, depois de uma semana em que o mundo nos tenta a olhar apenas para aquilo que os olhos podem ver, apenas para as coisas desse mundo, para aquilo que é passageiro, para aquilo que não pode trazer esperança. Mas nós agradecemos pela Tua palavra e te pedimos, ó Pai, que o Senhor nessa noite efetivamente abra os nossos olhos, que o Senhor tire, Pai, as escamas que fazem com que a gente enxergue apenas o que está aqui, e que o Senhor nos dê a graça de ver aquilo que o Senhor vê, de sentir aquilo que o Senhor sente, que o Senhor nos faça enxergar, Pai, que em nenhum momento o mundo saiu do controle das Tuas mãos, e que a nossa vida está nas Tuas mãos. Que o Senhor nos ajude, Pai, a confiar nisso de verdade, a não duvidar, Pai, nos dias de aflição, no dia da ansiedade, no dia mau, mas que o Senhor nos ajude, Pai, a exercitar efetivamente a nossa fé em Cristo, sabendo que também com Ele nós estamos sentados em tronos e nos lugares celestiais, que a nossa vida, Pai, não é vítima do acaso ou da maldade desse mundo, mas está segura em Ti. Nos leva para a nossa casa hoje, Pai, para os nossos lares, com essa certeza no nosso coração, não duvidando jamais de que o Senhor é aquele que reina para todos sempre. Que o Senhor reine sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre as nossas emoções, sobre as nossas famílias. Essa é a nossa oração, Pai, nesse momento, por amor do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.
um abraço no seu irmão que está do seu lado. Você tem uma semana abençoada, uma semana de vitória. Que de fato os seus olhos sejam abertos. Não esqueça, não vai embora. Lá fora nós temos o barbecue, o churrasco lá fora, tá? Que é missionário. Não vai embora não, participe desse churrasco. Deus te abençoe e tenha uma semana de vitória em nome de Jesus.